Gálatas 5,16. Vamos pegar desde o princípiozinho. Por isso digo, deixem que o Espírito de Deus guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito de Deus quer. E o Espírito de Deus nos impele na direção quê? Contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo do quê, pessoal? Não estão debaixo do quê? Da lei. Quem é guiado pelo Espírito de Deus está se livrando da condenação, porque ele está andando conforme a vontade de Deus. É igual o filho obediente. Imagina uma casa que tem um filho obediente e o outro desobediente. A mãe e o pai avisam, se mexer ali vai apanhar. O filho obediente não vai mexer ali, então está se livrando da surra. E o desobediente? O desobediente vai lá e mexe. E quando ele mexe, ele vai o quê? Ele vai apanhar. Está acontecendo alguma injustiça com ele? Não. Não. Ele estava consciente do resultado que teria se mexesse. É isso que a Bíblia está ensinando para nós. Quem é guiado pelo Espírito de Deus está se livrando da condenação. Mas quem é guiado por sua natureza humana, ele está buscando a condenação para si. Ele está buscando. Versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí vem o que nós já aprendemos. Qual foi o primeiro que aprendemos? Imoralidade sexual. Segundo, impureza. Terceiro, sensualidade. Quarto, idolatria. Quinto, feitiçaria. Sexto, hostilidade, ou também chamado inimizade. Sétimo, discórdias, ou também chamado porfias. Lembrando que essas coisas aí são as coisas que Deus disse que não aceita no céu, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então eu tenho que me livrar disso aqui, me consertar, mudar, me tornar uma pessoa diferente. Próxima, ciúmes. Próxima, acessos de raiva. Próxima, ambições egoístas. Próxima, dissensões. Próxima, divisões. Mais uma, inveja. A que nós aprendemos semana passada foi o quê? Bebedeiras. E hoje a última obra da carne que vamos aprender. Na maioria das Bíblias está escrito glutonaria. As Bíblias mais atualizadas, as que têm uma linguagem mais
mais atual vai trazer para nós ali, ó. Olha lá, na revista e atualizada está glutonarias. Mas na NVT que nós temos lido está escrito o quê? Festanças desregradas. Tem algumas outras Bíblias que está escrito farras. Orgias, tem algumas Bíblias que está escrito orgias. Olha como que já mudou. É isso que eu quero que você entenda. É aí que está o segredo de meditar na Bíblia. Você percebe que em uma tradução, uma versão, melhor dizendo, é festanças desregradas. Na outra, glutonarias. As mais antigas todas são glutonarias. Na outra já é farras. Na outra já é orgias. O que eu quero dizer com isso? Qual que está certo? Está vendo? Aí vocês dizem, todas estão certas, e você está correto ao dizer isso. Mas a pergunta é, no nosso entendimento em português, cada coisinha dessa aqui a gente vai entender como algo especial, algo diferente. O que você entende como glutonarias? Vamos lá, você entende? O que é glutonaria? Muitas pessoas entendem que glutonaria é comer exageradamente. Aí olha como é que vai mudar da água para o vinho, ó. O que seria orgias? Entendeu aqui, ó, no nosso entendimento em português, como é que já mudou? No nosso entendimento, como é que já saiu fora lá da comida exagerada e já foi para outro caminho, bem diferente? Tá vendo? Por que é importante estar aprendendo a Bíblia? Porque senão a gente aprende o que os outros querem que nós pensemos. Aí a gente cria preconceitos. E quando a gente cria preconceitos, nós nos colocamos numa zona de conforto. Não, isso aqui, pronto. Mas talvez aquilo ali não é aquilo ali. Aquilo ali é porque quiseram que você pensasse que era daquele jeito, para que você não questionasse as atitudes daquele pregador. Doutrina é mais ou menos isso. Digamos que eu quero fazer algo de um jeito. O bispo Paulo quer fazer algo de um jeito. Eu chego aqui e utilizo de uma forma eficaz nas palavras e convenço a você que aquele tipo de coisa tem que ser feito daquele jeito. Então, quando você me vê fazendo aquilo, você não vai me questionar. Então, olha o que acontece. Doutrina é isso. Doutrina é isso. Quando o pregador, ele convence a igreja que aquele é o pensamento certo. Mas na maioria das vezes ele está se blindando contra qualquer tipo de crítica ou questionamento. Pronto, se todo mundo pensa o que ele quer que as pessoas pensem, então ele está livre para fazer dentro daquela posição, dentro daquela situação, fazer o que ele quiser. Então olha o que nós vamos aprender hoje, que tremendo. As Bíblias mais antigas trazem, quando eu digo Bíblias mais antigas, eu falo versões mais antigas, tá bom? Como a RA, a RC, a NVI, talvez, já não é tão antiga quanto as outras, mas enfim, traz como base a palavra glutonaria. Só que essa palavra, glutonaria, ela tem termos
ela significa coisas muito antigas. Muito antigas. E ela tem um porquê ter sido escrita aí em Gálatas 5, 21. Ela tem um porquê, ela está contextualizada com tudo aquilo que nós já estávamos aprendendo. E olha o que nós vamos ver aqui agora. Vai comigo lá em Romanos capítulo 13, versículo 13. Vamos começar a entender o que a Bíblia quer nos ensinar aqui. Romanos 13, 13. Aqui aquela palavrinha glutonaria aparece de novo. Quando eu digo a palavrinha glutonaria, eu não estou falando em português. Porque em português, na nossa tradução, nós vamos encontrar ela em muitos livros. Mas o detalhe é, qual a palavra em grego que Paulo usou lá em Gálatas 5, 21? Qual que foi o termo em grego que Paulo usou? Foi o termo komos. A palavra grega que Paulo utilizou foi a palavra komos. Presta atenção. Aí agora eu tenho que identificar na Bíblia Sagrada, onde aparece essa palavrinha glutonaria, qual foi o termo em grego utilizado no Novo Testamento. Por que isso, Bispo Paulo? Porque assim eu vou saber exatamente o que o autor queria dizer. Não adianta eu pegar a palavra glutonaria com um termo em grego em um lugar e pegar a palavra glutonaria com um termo em grego diferente em outro lugar e achar que é a mesma coisa, porque não é. Não é. Vou dar um exemplo para vocês. Se isso aqui, ó, nesse vaso aqui, ó, isso aqui fosse algo vivo, vocês sabem que é de plástico, né? Isso aqui é um enfeite de plástico. Se fosse algo vivo e você não soubesse que tipo de coisa é, qual nome daria específico para isso? Você chamaria isso aqui de quê? Hã? Fala aí, dona Giselda. De planta. Não é isso? Você olharia e falaria, ali naquele vaso tem uma planta. E se eu mostro a sola do meu pé para você? Você vai chamar a sola do meu pé de quê? De planta. Mas olha a diferença desse negócio aqui no vaso para a planta dos meus pés. Só que as duas coisas nós estamos chamando de planta. É isso que acontece aí muitas vezes na Bíblia. É isso que acontece muitas vezes na Bíblia. Foi traduzido para nós em português com a mesma palavra, porém o termo utilizado na Bíblia Sagrada, seja no grego, seja no hebraico, os textos originais, eles são diferentes de um lugar para o outro. Igual a gente aprendeu das bebedeiras semana passada. Que nós aprendemos que tudo foi traduzido como vinho. Tudo vinho. Mas nós aprendemos aqui que existia no termo bíblico a diferença entre o vinho fermentado e o vinho sem fermento. Nós aprendemos aqui, a mesma coisa vai ser a glutonaria. Então o termo em grego que Paulo utilizou em Gálatas 5, 21,
foi o termozinho comos. Já vou te dizer o que significa isso. Só que lá em Romanos 13, ele utiliza o mesmo termo. E vamos ver o que ele diz aqui em Romanos 13. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com o que, pessoal? Com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas. Aqui é o termozinho comos de novo que ele usou, ó. Igualzinho de Gálatas 5:21. Não participem de festanças desregradas. Aí depois ele vem de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas o quê? Imorais. E não se envolvam em brigas e nem em invejas. Você percebe que, a grosso modo, logo a gente já entende aqui que Paulo, inspirado por Deus, está falando da conduta do ser humano diante das pessoas, diante de Deus, como que ele, o verdadeiro crente, deve agir, como que ele não deve agir. Mas tem um outro lugar que também foi utilizado o termozinho comos. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Pedro diz: no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Olha que forte como é que Pedro começa. No passado, antes de você conhecer a palavra de Deus, você desperdiçou muito tempo da sua vida fazendo, praticando aquilo que as pessoas que não são crentes em Deus, não têm temor a Deus, gostam de fazer. E o que elas gostam de fazer? Pedro falando, os que não são crentes, os que não têm temor a Deus, o que elas gostam de fazer? Imoralidade e desejos carnais. O que? Farras, bebedeiras e festanças o que? Desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Então Pedro já foi um pouquinho mais claro aqui, dizendo que quem gosta de fazer essas coisas são as pessoas que não são crentes, não têm temor a Deus. E ele vai usar ali o mesmo termozinho comos. E agora a gente vai entender o que significa esse termozinho grego. Quais as palavras que realmente traduzem o que esse termo quer nos ensinar. Comos quer dizer comemoração, orgias ou farras. É isso que quer dizer. Comemoração. Opa, já comecei a... orgias ou farras. A Bíblia está ensinando para mim e para você
que eu tenho que tomar muito cuidado com o meio social com que eu vivo e a maneira que eu penso. Na época de Paulo, na época apostólica, era costume das pessoas que viviam ali debaixo do governo romano, grego. A Grécia dominava pela intelectualidade e Roma dominava pela força, pela conquista, pelo poder. Então a Grécia e Roma dividia meio que a influência sobre as pessoas. E todas as vezes que alguém participava de uma competição e ganhava, era o vencedor, então os amigos, os familiares, pegavam ali o vencedor desde o local da vitória e iam cantando, festejando, gritando e fazendo tantas outras coisas mais com aquele vencedor até chegar aonde? Em casa, na casa do vencedor. Em outras palavras, aquele momento de comemoração, as pessoas deixavam os seus princípios de lado, os seus valores de lado, deixavam as suas preocupações de lado e só se importavam com uma coisa. Como diz o ditado popular, aproveitar o momento, curtir a vida. Esse termozinho comos significava, dentre outras coisas que nós vamos aprender agora, isso. E o que Deus está ensinando para nós aqui então? Eu devo ficar feliz pela vitória de alguém? Sim. Eu posso me alegrar com a conquista de alguém? Sim. Mas eu não devo agir como aqueles que não creem em Deus. Quantas vezes no local de trabalho, alguém é premiado, é bem-sucedido, e aí já sai dali com os colegas e já vai para o boteco, já vai para a bagunça, nem vai. A pessoa até esquece que ela tem uma casa, uma família. Não, ela só quer saber de comemorar. Meu amigo venceu, ou eu venci. O aniversário, hoje é aniversário de fulano, vamos comemorar. Vamos comemorar. Paulo está dizendo, é isso aí que você fazia antes de crer em Deus. Agora que você diz que crê em Deus, você deveria agir diferente. Você não deveria participar disso mais. Você não deveria estar nisso mais. Eu falei para vocês que a palavra comos significava o que mesmo? Comemoração. Que mais? Que mais? Orgias ou farras. Essa palavrinha também era utilizada muito quando as pessoas saíam para a noitada, para as festas, bebiam, se alegravam, entre aspas, né? E depois daquelas festanças, eles saíam pelas ruas exaltando o deus do vinho, chamado Deus Baco, o deus do vinho. E dali eles iam para as casas de alguém
praticar todo tipo de imoralidade, de orgias. Isso também significaria aí a tal da glutonaria que nós estamos aprendendo. A pessoa, ela perdia, como eu disse, todo e qualquer entendimento de moralidade, de respeito a Deus, de respeito ao próximo, e ia para a bagunça. E o terceiro entendimento, ou terceira situação que essa palavrinha era aplicada, era por uma situação que acontecia nas festas que Roma promovia, com muita comida, muita fartura. E algumas pessoas iam para aqueles lugares, comiam, e quando já não estava aguentando mais, elas provocavam vômito para colocar para fora o que tinham comido e poder voltar a comer mais. Por isso que normalmente foi passado para nós que glutonaria seria comer muito. É porque é um dos 3 entendimentos da palavrinha em grego. Olha que terrível, a pessoa já estava cheia, não vou nem dizer satisfeita, porque ela já passou do satisfeita há muito tempo. Ela estava cheia, já estava cometendo um erro por estar cheia, porque ninguém deve comer para ficar cheio. É bíblico que você está errando quando você come para ficar cheio, porque você vai ficar doente. E Deus não quer que ninguém fique doente. Já estava cheia. Aí ela continuava vendo aquele monte de coisa assim de comer, aí ela provocava vômito, tirava de dentro dela o que já tinha comido, para ir na mesa e comer mais. E Paulo está dizendo aqui, ó, que não vai entrar no reino de Deus, no céu, quem pratica tal coisa. Não vai. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui hoje na Bíblia Sagrada que a palavrinha glutonaria significa muito mais do que nós imaginamos. Então, de uma forma simplificada, o que Paulo estava ensinando aqui para nós, através da inspiração de Deus, é que tudo aquilo que a pessoa busca em excesso, todo excesso, toda extravagância, ela me afasta de Deus, ela me tira do caminho de Deus. Aí vem um entendimento errado que muitas pessoas têm. Lembra que nós falamos do vinho da bebedeira semana passada? Lembra? Só que nós aprendemos que lá existia a diferença entre o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Mas muita gente aprendeu que pode beber o vinho fermentado, mas não em excesso. Só que o excesso não está lá, o excesso está aqui. Lá nas bebedeiras não aparece a palavra excesso e extravagância em momento nenhum. Aparece aqui nas festanças desregradas ou glutonarias. Então, então peraí, será que não me ensinaram errado para poder blindar alguém e ao mesmo tempo estão me prejudicando diante de Deus? Será? Porque a palavra excesso, desregrado, aparece aqui na glutonaria. A busca pelo prazer, a busca pela satisfação. Você vê que encaixa nos 3 aqui, ó, comemoração, orgias ou farras lá, comelança lá.
A busca pela satisfação faz a pessoa perder todo e qualquer limite. Todo e qualquer limite. Pega a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá. Deixa eu mostrar algo importante para você aqui. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 6:12. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Então nós estamos entendendo aqui que glutonaria é todo tipo de excesso, todo tipo de extravagância, todo tipo de autodestruição. É isso que Paulo está me ensinando. Quando o ser humano pratica qualquer tipo de autodestruição, ele está se afastando do reino dos céus. Ele está se distanciando de Deus. 1 Coríntios 6:12, lê para mim aí, por favor. Lê para mim, voz alta aqui, está no televisor também. Vamos lá. Tudo me é permitido. Para aí um pouquinho. Quer dizer que se alguém está lá, foi eleito lá campeão, venceu, vai sair agora para fazer a festa. Quer dizer que se eu quiser ir com ele, eu posso? Posso ou não posso? Posso ir fazer a festa com ele ou não posso? Posso ir para a bagunça com ele ou não posso? Posso ou não posso? Está escrito, tudo me é permitido. Alguém me convidou para a bagunça noturna, para as farras noturnas. Eu posso ir com ele ou não posso? Posso ou não posso? Posso, tudo me é o quê? Permitido. A mesa está cheia de coisa para comer. Eu já estou satisfeito. Eu já comi, já estou satisfeito. Mas eu posso continuar comendo? Posso ou não posso? E se eu passar mal e vomitar, eu posso voltar a comer de novo? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso! Porque tudo me é o quê? Permitido. Vírgula! Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém fazer. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Eu não devo ser dominado por nada. Pelo contrário, eu é quem devo ter o domínio das situações. Eu é quem devo dominar as coisas. Deus me criou para dominar e não para ser dominado. Vai comigo agora lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para Cristo, para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Olha que forte isso. Não é nas fantasias, é nas realidades do alto. Já que você foi ressuscitado para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas da onde? Do alto. E não no que, pessoal? Nas coisas da terra. O que está ensinando para nós? Lembra que eu falei, eu posso isso? Pode. Eu posso aquilo? Pode. Eu posso aquilo outro? Pode. Mas olha, eu pensando nas coisas da terra. E a Bíblia está me ensinando, pensem nas coisas do alto. O que são as coisas do alto? A salvação, a vida eterna, estar com Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra.
Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, lê para mim agora. Portanto, o quê? Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olha que interessante. Façam morrer. Você já viu que tem gente que fica: oh Deus, tira isso de mim. Eu sei que eu como demais, mas tira isso de mim. Quem já ouviu alguém falando assim? Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque está escrito na Bíblia que quem tem que fazer morrer aquilo é quem? É eu. Eu tenho que matar aquilo. Eu. É que eu não consigo, Deus. Quando meu colega me chama e tal, aí eu não consigo dizer não. Ô Senhor, tira esse colega do meu caminho. A Bíblia está ensinando que quem tem que tirar é você. Deus não vai tirar. Ah, Senhor, quando eu vejo, eu já fui lá e fiz aquilo ali. Me perdoa. Não. Sabe quando o perdão vai acontecer? Quando você bater o pé e falar: eu não faço aquilo de novo. Aí Deus te perdoa instantaneamente. Por quê? Porque você está fazendo morrer. Você está tomando uma posição. Você está fugindo da glutonaria ali. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é o que, pessoal? Idolatria. Ganância é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. E para finalizar diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam o quê? Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Diga glória a Deus. Olha que maravilha, quer dizer que a cada dia que a gente aprende sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e a gente toma a decisão de seguir aquele ensinamento, nós estamos nos tornando semelhantes a quem? A Deus. Mas espera aí, quando Deus criou o Adão, a Bíblia não fala que Deus fez o Adão à imagem e semelhança de Deus? Então quer dizer que de Adão até hoje, o ser humano só veio caindo, se afastando de Deus, se tornando diferente de Deus. Mas todo ser humano que começa a aprender a palavra do Senhor e viver, ele volta a subir. Ele volta a se aproximar de Deus. Ele volta a começar
a se tornar semelhante a Deus de novo. De novo. E a última mensagem para fechar com chave de ouro aqui, está lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são o quê? Lobos esfomeados. Aqui não serve só para o pastor, não. Aqui serve para o frequentador da igreja também, aquele que diz que é membro da igreja, aquele que diz que é de Deus, que ele está disfarçado de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. Lobos esfomeados. Vamos entender o porquê. Vamos lá. Versículo 16, olha o que Jesus falou. Vocês os identificarão por seus frutos. Olha que maravilha. Você quer saber quem é ovelha de verdade e quem é lobo esfomeado? Isso seja pastor, seja obreiro, seja o colega da igreja que senta do seu lado, seja o irmão da outra congregação, seja quem for, que diz que é ovelha, que diz que é de Deus. Você quer saber se ele é ovelha ou é lobo esfomeado? É só você olhar para os frutos que ele produz. Se ele vive na glutonaria, ele é o quê? Ovelha? É ovelha? É o quê? Lobo esfomeado. Se ele vive na bebedeira, é ovelha? É ovelha? Não, é lobo esfomeado, olha o fruto dele. Se ele vive na inveja, lembra da inveja que a gente aprendeu? É ovelha? Não, olha como é que é fácil saber as coisas. Só vive enganado quem quiser. Só quem quiser. Se ele vive lá quais as outras coisas que nós aprendemos? Na idolatria, é ovelha? É o quê? Lobo esfomeado. Na imoralidade sexual, é ovelha? Não! É lobo esfomeado. É simples de você aprender. Que mais que tinha lá? Feitiçaria. Na feitiçaria que nós aprendemos que vai muito além daquele negócio da encruzilhada, né? Nós aprendemos que tem feitiçaria dentro das igrejas. É ovelha? É o quê? É lobo esfomeado. E isso não sou eu que estou falando. Quem falou aqui em Mateus capítulo 7 foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deu para você um manualzinho. É mais ou menos igual aqueles testes de química. Você joga esse líquido ali. Se ficar azul é coisa branca. Não é assim nos aeroportos? Já viu no aeroporto? Já viu aquele Conexão Aeroporto? Quem já assistiu aquele Conexão Aeroporto? Chega as pessoazinhas que parece que é boazinha, né? O que você está levando aí? Não, nada não sei. Peraí, deixa eu jogar um negócio aqui. Se ficar azul, a mala não é dele não. Irmão, Jesus já deu a receita certinha. Você olhou e viu o fruto lá? Ih, é lobo esfomeado. É lobo esfomeado. Aí tem gente que fala, não, você pode estar pecando, bispo Paulo, porque a pessoa pode ser de Deus. Os frutos dela diz para mim quem ela é. Você nunca vai encontrar goiaba no pé de maçã. Você não vai encontrar manga no pé de uva. Não vai. Não vai. Olha Jesus falando. Vocês os identificarão por seus frutos. Aí Jesus pergunta. É possível? Aí a pergunta para você, para mim. É possível colher uvas de espinheiros ou figos
de ervas daninhas. Jesus está perguntando para você se é possível. Pergunta para a pessoa do lado aí, é possível? Hã? Ela diz que não? Não? Alguém aí diz que sim? Todo mundo diz que não? Então Jesus diz assim: da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Não tem dificuldade. Não tem. Versículo 18. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. Ela não pode produzir frutos ruins. Por quê? Porque ela morreu para essa vida. Lembra que nós lemos em Colossenses agora há pouco? E ela nasceu para uma nova vida com quem? Com Cristo. Então a cada dia ela está se tornando mais semelhante ao Criador. Então ela não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Será que você entende essa parte aqui? Toda árvore que não produz bons frutos está disfarçado de ovelha, mas os frutos mostram que é lobo devorador, esfomeado, lobo esfomeado. Jesus está dizendo que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, ao fogo. O que você entende com isso? Fala alto aí. Vai ser lançada fora do reino dos céus. Pode ter uma gravatinha assim, pode ter um uniformezinho de obreiro, pode ter a ficha de membro da igreja, pode ter o título de crente, mas irmão, se está produzindo frutos ruins, vai ser lançada ao fogo, fora do reino de Deus, dos céus. Versículo 20. Portanto, lê para mim em voz alta, por favor. Portanto, fala mais alto. Portanto, então quer dizer que não é julgamento. Se eu olhei para o pé de manga, eu achei que era pé de manga, mas eu falo que é pé de manga porque eu vi manga, eu estou julgando aquela árvore? Não. É pé de quê? De manga. É pé de manga. Todo mundo diz que está julgando, né? Mas na verdade isso aí é mais um escudo que criaram. Ao escudo que criaram. Não julgueis, para não seres julgados. Então quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, ele estava julgando eles? Estava falando a verdade. Se eu estou vendo uva aqui, uva, e eu digo, ali é um pé de uva, eu estou julgando? Não. Eu estou afirmando que é um pé de uva porque eu estou vendo uva. Estou falando o quê? A verdade. Veja como que estão criando um monte de blindagens, de escudos, tudo para fugir da palavra de quem? De Deus. Tudo é para fugir da palavra de Deus. Aí eu volto lá no estudo bíblico que a gente faz toda quarta-feira, quando se fala da palavra profeta. Profeta nunca foi o que as pessoas pensam. Profeta é aquele que está revelando tudo. Mentira. Mentira. Inventaram isso para você e você, como besta, aceitou.
A palavra profeta na Bíblia significa aqueles que vinham e aqui, ó, puxava a orelha das pessoas. Isso que é profeta na Bíblia. Profeta é aquele que chegava assim e falava assim, ó, a senhora não vai para o céu não, porque a senhora está fazendo isso e isso e isso e não agrada a Deus. É isso que era profeta. Tanto é que você pode ver que Elias, o que Jezabel queria fazer com Elias? O que Jezabel queria fazer com Elias? Matar. O que o rei de Israel fazia com Jeremias? Toda vez que Jeremias aparecia no palácio, mandava dar uma surra nele e jogar ele no poço. Pega todos os profetas e você vai ver. Todos, biblicamente falando, todos eram espancados, presos, mortos, porque a função deles era falar o quê? A verdade. Profeta bíblico era isso. É o que corrigia o povo. Você está no caminho errado, menino. Igual a mãe da gente, lembra? Minha mãe que tinha um tal de beliscão e orelha. Meu Deus do céu. Mas funcionou. Pelo menos eu estou aqui no caminho direito. Minha mãe era um negócio de orelha. A orelha da gente vivia inchada. A senhora sabe, né? A senhora também já, ó. Viu? Vivia inchada. Por quê? Porque fazia, estava no caminho errado, ela pegava, torcia e puxava. Você ia assim, ó. É desse jeito. Aí ela mostrava, é aqui, tá vendo? Tá vendo? O profeta bíblico era isso. Você tá doido? O profeta bíblico era assim. Então você julgar é você falar do que você não sabe, do que você pensa, do que você acha. Aí é julgar. É julgar. Nossa, que sapato bonito que a irmã está com ele hoje, olha. Sei não, viu? Nunca vi essa irmã trabalhando. Olha. Sei lá se essa irmã está fazendo coisa errada, hein? Aí eu estou o quê? Julgando. Julgando. Agora, olha, eu vi que aquela irmã ali entrou na loja de calçado ali, ó. Ela pegou assim o par, eu vi. Ela pegou o par de sapato assim, botou na bolsa dela e saiu caladinha. Aquele sapato ali eu vi. Eu estou julgando? Eu estou falando o quê? A verdade. E a Bíblia Sagrada diz que quando eu sei de uma coisa e não falo, eu vou ser condenado por não ter falado. Meu Deus, segura essa aí. Se eu sei e não falo a verdade, eu vou ser condenado por não ter falado a verdade. Agora, se eu não sei e achei, pensei uma coisa, deduzi uma coisa e falei a respeito de alguém, aí eu estou julgando. Aí eu vou ser condenado por estar julgando falso. Olha a seriedade. Então, quando eu olho para o fruto, irmão, eu já logo vou saber se é ovelha ou se é lobo esfomeado. Lobo esfomeado. Jesus falou, portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E para finalizar o versículo 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Diga glória a Deus. Então quem Jesus está dizendo que vai entrar no céu é quem diz, Senhor, Senhor,
Quem canta bonito no altar é isso? É quem... Já viu que tem gente que canta bonito que só no altar? Já viu? É por isso que nosso altar está vazio aqui, ó. De vez em quando aparece um ou outro. Posso cantar e não. Mas tem o microfone? Tem. E tem o teclado? Também tem. E tem o violão? Tem. Tem. Mas eu posso? Não. Por quê? Porque os seus frutos não são bons. Que isso, bispo? Aí. Você quer que eu deixe estar aqui em cima alguém que os frutos não são bons? O que você acha que essa pessoa vai transmitir para você que está aí no culto para adorar a Deus? Será que essa pessoa vai estar abrindo o céu para você ou será que ela vai estar fechando o céu para você? Ó, estou dando um exemplo para você. Um dia vai ter aqui um grupo abençoado, pessoas que produzam bons frutos. Enquanto isso a gente toca aqui a música gravada mesmo, não tem problema. Não tem problema. Nós temos que ter esse entendimento, gente. Estou dando um exemplo para você, ó. Nem todo mundo que senta do seu lado na igreja aí é ovelha, não. E como que eu sei, bispo Paulo? Os frutos. Olha para os frutos. Tem a ovelha? Tem, mas tem o lobo esfomeado. Cuidado. Não existe nada mais precioso do que a salvação de sua alma. Cuidado para o inimigo não roubar isso de você. Talvez já até roubou. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de, despertar do sono da morte, acordar, falar, estou fora. A partir de hoje eu quero Deus. Eu vou andar com Deus. Então Jesus falou, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, o que significa de fato? Tem prova. Fato é prova. Ou seja, tem frutos bons. De fato, fazem a vontade de meu Pai que está onde? Nos céus. Então lá em Gálatas 5:21, quando nós aprendemos lá sobre a última obra da carne, glutonaria, você já sabe que glutonaria é toda extravagância, é todo excesso, é toda autodestruição, a busca pelo prazer, independentemente das consequências, isso é glutonaria. Então a Bíblia Sagrada diz, olha lá, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mais uma vez, repito o que disse antes. Lê para mim em voz alta. De novo, repito o que disse antes. Fala alto, vai. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então essas últimas semanas nós viemos aprendendo muito. Você já está consciente de cada uma das situações. Bispo Paulo, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho ali em algumas coisas ali que eu não entendi bem. Tem como tem, a gente vai sentar, vamos conversar à luz da Bíblia. Nada de doutrina, nada de o que o outro disse, o que o outro acha, não. O que está escrito aqui, vamos lá. Vamos contextualizar. Aonde mais aparece essa palavrinha aqui? O que significa? Então vamos achar aqui, vamos mostrar. Ótimo, está aqui. Maravilha, então é isso. Estou à disposição. Eu quero formar junto com você uma igreja de verdade. Igreja é um povo que teme a Deus, um povo que quer a salvação, um povo que não aceita engano, um povo que quer ir para o céu. Isso é igreja de verdade. Igreja não se mistura com o que não deve.
Igreja é pura, igreja é limpa. Igreja é um povo que aonde chegar, os outros olharem e falar, aquele ali é de Deus. Ó, fulano aí, ó, tá na mídia aí que fez essa besteira, mas ciclano lá é uma exceção, viu? Ciclano lá é de Deus. Ciclano lá é bom testemunho. Eu não tenho isso aqui para falar de ciclano. É assim que as pessoas têm que olhar para mim e para você e falarem a nosso respeito. Porque significa que se não tiverem nada para falar de ruim, nós estamos nos assemelhando ao Criador. Olha que bacana. Ao invés de continuar descendo, nós vamos começar a subir para perto de nosso Senhor. Glória a Deus.